CBN Bate-Papo, o bicho vai pegar. No mês de férias das crianças, muitos pais acabam planejando viagens nesse período e nem sempre é possível levar na bagagem o seu animal de estimação, né, Aline? O que parte o coração, né? Parte o coração. Inclusive, a gente até já falou sobre essa questão de viagens aqui no CBN Bate-Papo, no quadro Bicho Vai Pegar, sobre toda a burocracia que é necessária para fazer viagem com seus animais de avião, principalmente tanto cães quanto gatos. Tem a questão do peso para poder ir na cabine, se não vai na cabine, vai junto com as malas, e aí o dono morre do coração, fica aquela coisa... sofre também, sofre, né? É um horror, é um drama na vida de qualquer pessoa essa viagem de avião, quando o cãozinho ou o gato não vai com o tutor na cabine, né? Quando ele vai no compartimento de bagagens, é tenso para os dois e na minha opinião, deve ser evitado. E aí, nesses casos, o ideal mesmo é não expor ao bichinho essa situação e deixar ele na cidade onde vive. E hoje em dia existe um serviço muito bacana nas principais capitais do país, aqui em Salvador não é diferente, que é justamente creches ou hotéis para animais. É um serviço muito bom, que já é muito conhecido aqui em Salvador, já são cerca de 30 estabelecimentos que fazem esse tipo de serviço aqui na capital baiana. A procura é grande. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a sócia da Vila Cane Resort, Tassiana Fonseca. Tassiana, bem-vinda ao CBN Bate-Papo. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigada, Gabi. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom ter você aqui para falar sobre esse assunto. E como eu te falei aqui, todo mundo gosta de bicho, todo mundo gosta de animal de estimação. E eu já sofri em relação a isso de levar o animal, o Boris, no caso, né, o meu, de viagem de avião. E foi um sofrimento, mas porque tinha que ser feito mesmo, tinha jeito. A gente estava mudando de cidade e ele teve que pegar o avião. Mas em outros casos, quando dá para deixar o animal, é o melhor, né? Em um lugar que você confia, que tem um serviço de monitoramento. Enfim, é melhor deixar o animal nesses casos, né? Com certeza. A gente criou a Vila Cane Resort com todo o carinho que a gente já tinha na Vila Cane, pensando justamente nessa necessidade. Quando alguém precisa viajar, precisa, ou até por uma questão de trabalho, precisa se ausentar, e o seu cãozinho teria que ficar sozinho, ou ter que ficar em condições que não são apropriadas. Nesse caso, a gente buscou durante muito tempo e conseguiu encontrar um espaço em que eles pudessem ficar livres, soltos e convivendo com outros cães e também com humanos, que são nossos monitores. Isso traz um conforto e uma segurança para aquele animal que está separado da sua família naquele momento, naquele período. Pois é, porque às vezes acontece também, que a gente já viu muito por aí, e se o tutor não tiver essa preocupação, acaba passando mesmo, de alguns lugares em que existe uma hospedagem para cães, mas que eles ficam naquelas gaiolas, né, presos o tempo inteiro, sai só para fazer as necessidades ou não. É complicado manter nesse ritmo, né? Isso gera no cão uma enorme ansiedade de separação, porque ele fica com um acúmulo de energia, ele vai ficar enclausurado, né, em uma gaiola, e mesmo que sejam feitos passeios durante 1-2 vezes ao dia, não é suficiente para que aquele animal gaste toda a energia que está nele, e muito menos que passe aquela ansiedade que ele está tendo, né? Aquele sofrimento por estar separado da sua família. Né? É uma sensação de abandono e de sofrimento, né? A gente pensaria que gerais o cachorrinho, né? Pois é, me largaram aqui nessa gaiola, cadê minha mãe, cadê meu pai, cadê todo mundo, né? Tá, enfim. Há quanto tempo que a Vila Cane já possui esse serviço? Porque vocês já tinham a creche, né? Que era só para passar o dia, e depois veio o resort. Isso, a Vila Cane foi pioneira no serviço de creche em Salvador, e ela foi aberta na nossa unidade do Horto Florestal. Lá ela funcionava em um espaço de 100 metros quadrados, mas a gente ainda queria um espaço diferente, maior e com um espaço aberto, né, que tivesse área verde. Então, em dezembro do ano passado, de 2014, a gente abriu a nossa unidade da Vila Cane Resort. Então, por isso a gente levou a nossa creche do Horto para lá. E lá hoje funciona a nossa creche e a hospedagem. E essa hospedagem é só para cachorro ou os gatos também podem entrar? Não, nossa hospedagem é só para cães. Os gatinhos, eles têm um perfil um pouco diferente, muitos deles não gostam de sair de casa. A hospedagem para gatos, ela é muito mais delicada, eles acabam sofrendo ainda mais se precisam ser retirados de casa. Então, a gente optou por ter apenas o espaço para cães.
Existe reza a lenda que os gatos são apegados ao lar e não ao dono. Não ao dono, mas a gente sabe que os gatos também são apegados aos donos. Não, a gente não pode ficar divulgando isso por aí, não. É claro que eles gostam de casa. Inclusive Lula, que é o nosso colega aqui do bate-papo, ele tem 2 gatos. E ele fala disso, que às vezes ele deixa de fazer as coisas porque para levar os gatos é mais complicado do que, por exemplo, se fosse um cachorro. Então ele prefere deixar os bichinhos em casa e se tiver que fazer uma viagem, alguma coisa assim, ele pede para alguém ir até o apartamento, né, para poder fazer esse serviço de trocar água, comida, limpar o que tiver que limpar. Fazer um carinho, ficar um pouquinho, porque o gato dorme bastante também, então ele requer um pouco menos de gasto de energia do que o cão. O cão é mais carente nesse sentido. Quais são os serviços hoje oferecidos tanto pela creche quanto pelo resort? O que é que o animalzinho encontra quando fica um dia lá, por exemplo? A gente tem lá toda uma rotina. Cães adoram rotina, disciplina, porque isso dá tranquilidade. Eles sabem exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer. Então, a gente tem a chegada dos cães. Os de creche chegam a partir das 7 da manhã ou 8. E eles começam a ser introduzidos, começa um pouco de estímulo, uma atividade um pouco mais tranquila, para a gente depois começar uma atividade mais intensa. E aí começa a hora da brincadeira, a hora da agitação, a brincadeira de bolinha, que é o maior sucesso. E mais tarde, um pouquinho, a gente dá uma paradinha para eles poderem descansar e a gente começar a parte de alimentação. A gente tem 2 momentos de alimentação, que é feito na hora do almoço e na hora do jantar. Depois da alimentação, a gente coloca uma musiquinha relaxante. Quer dizer, né? Para fazer digestão. Mas é isso mesmo. Se o animal faz uma atividade intensa logo após a refeição, ele pode ter algum problema, né? Pode ter até uma torção de estômago. Então, a gente tem muito cuidado nesse momento e deixa que eles fiquem bem tranquilos e esse momento de relaxar mesmo. Depois que passa, é feita primeiro uma higienização, a verificação de todos os cães. A gente observa nesse momento orelhas, observa pele, vê se o animalzinho está todo direitinho, né? É feita toda uma limpeza, escovação de dentes. Isso traz qualidade de vida e bem-estar para o animal, porque todos os dias ele está sendo verificado. Uma preocupação que existe, eu digo por mim, né? Não em relação à Vila Cane, mas de forma geral, que é justamente essa separação, né? Como que o meu animal vai ser tratado enquanto eu estiver longe? Porque, obviamente, como eu falei aqui, ele não vai ser tratado da mesma forma que eu trato em casa, porque eu sou maníaca, por exemplo, e eu tô ali o tempo inteiro ligada, dou comida na boca, enfim, vejo isso e aquilo, obviamente, porque isso é neurose da minha parte. Ponto. Não quer dizer que, né, que estão fazendo errado, é porque não está sendo feito da forma como eu faço em casa. Como é que esse tutor pode se sentir tranquilo sabendo que o seu animal está num lugar que ele não conhece, quem é que está cuidando, quem é que está brincando, quem é que está dando comida, enfim. Qual a garantia que esse tutor tem de que seu animal está sendo bem cuidado e que ele também não vai sofrer tanto o próprio animal, porque a gente sabe que ele pode, mesmo tendo todo esse conforto, todo esse lugar que ele tem, né, para ficar durante esses dias, mas ele está longe das pessoas que ele tem referência, né? Então ele pode também sentir esse momento de separação e, por exemplo, não querer comer porque está sentindo falta de alguma coisa. O que é que vocês preparam para manter esse ambiente com que ele faça, para que ele fique à vontade e não sinta tanto essa separação? Cada cãozinho ele tem sua individualidade. Então, assim, lá a gente não pode simplesmente aceitar os cães. A gente antes faz 2 avaliações. Uma avaliação clínica, em que o veterinário vai dizer se o cãozinho está apto para estar em um ambiente daquela forma, um ambiente livre, em meio a outros cães, né, se clinicamente ele está apto. E a gente faz também uma avaliação comportamental, em que diz se esse cãozinho ele tem um comportamento adequado. Em qual sentido adequado? Infelizmente, a gente não pode aceitar cães, nem que sejam agressivos, nem que mordam pessoas, né? Nem agressivos com outros cães, nem com pessoas. E, além disso, a gente acaba não aceitando os cãezinhos muito medrosos, porque esses cãezinhos, eles não vão se alimentar, eles não vão beber água, e aí não vai ser bom para eles. Então, nesse caso, a gente faz um trabalho, às vezes eu faço até mais do que um teste comportamental, mas visando a qualidade e o bem-estar dele. Ou seja, eu só aceito a partir do momento em que ele se sente à vontade,
Então, aí são diversos sinais que ele vai me dando de que ele está se sentindo em casa. Alguns levam um tempo maior, a gente tem que respeitar isso. Alguns já entram parecendo que já são da creche há muito tempo. Então, assim, a gente é muito cuidadoso com a alimentação. Mas como eles lá gastam muita energia, brincam muito e têm atenção o tempo todo, a fome vem. Então, às vezes tem cliente que fala, não, lá em casa é um sacrifício para comer, não sei o quê. Chega lá, tá comendo ótimo. Não precisou botar nem um franguinho. Mas por quê? Porque esse cão gastou energia. Diferente de estar em casa, né, dormindo o dia inteiro. Se você tá fora de casa, seu cãozinho tá em casa, não tem nada estimulando ele vai dormir. Então, quando você chega em casa à noite, ele vai estar cheio de energia. Vai ser a hora que ele quer brincar, na hora que ele quer ficar acordado. Então, como lá a gente faz a rotina o inverso, ele passa o dia inteiro interagindo. Então, quando ele vai comer, ele tá com fome e ele acaba se alimentando bem. E não dá nem tempo de sentir saudade também, né? Muitos chegam de noite e já estão caindo, assim. Nem lembra quem saudade é no dono. Tem dono que fica com ciúme. Quando vai buscar, fala, nem tá me dando mais atenção, não gostei. Porque o cãozinho, ele se torna mais independente mesmo, porque ele consegue entender que ele não tem necessidade de estar com o dono o tempo inteiro. E quais profissionais fazem parte da Vila Cane, né? Você falou do veterinário, quais são os outros? A gente tem lá uma equipe, principalmente que trabalha na parte de hotel e creche, que são os nossos monitores, né? Que são treinados e capacitados para lidar com a parte de comportamento animal, psicologia animal. E a gente tem a parte de recepção, nós temos banhistas, tosadores, temos uma equipe completa para todo o atendimento. E principalmente a questão do veterinário, porque caso aconteça qualquer intercorrência, o veterinário faz um atendimento imediato. Agora você falou sobre essa questão dos pré-requisitos, né? Antes de entrar no resort ou na creche. A questão de ser agressivo demais, ele não entra. Também se for medroso demais, também não entra. Agora, existe alguma coisa em relação às raças? Porque, por exemplo, a gente tem o Pitbull, que é visto como agressivo, mas que muitas vezes a gente sabe que eles não são agressivos, tudo depende da criação. Mas existem, por ser uma raça grande, quando você vê aquela boca e vai que de repente acontece alguma coisa, uma briga... Brincadeira uma até, brincadeira, né? Exatamente, que pode acabar machucando um animal pequeno. Existe alguma separação de animais grandes, animais menores, ou eles ficam todos juntos, ou alguns não são aceitos por serem grandes demais, por exemplo? A gente faz uma separação lá por nível de energia, não necessariamente por porte do animal, né? A gente tem animais pequenos, a gente tem Spitz de 2, 3 quilos que tem uma energia louca, surreais, que precisam ficar correndo, brincando no meio dos Goldens. Quanto à questão das raças, a gente não tem a gente brinca e fala assim, a gente não tem preconceito de raça, né? Nem canina. O que a gente pede sempre a gente tem uma avaliação comportamental. Então, eu tenho um bate-papo, né, com o proprietário pra gente saber como é que é esse cão, essa relação desse cão. Se o tipo de brincadeira dele for muito forte, realmente ele não pode ser aceito, mesmo que ele seja um cão dócil. Mas, se ele consegue respeitar, se a gente consegue perceber que ele respeita o líder muito bem, ou seja, ele respeita nossos monitores, ele vai sempre atender, então, nesse caso, a gente não tem a gente não vai excluí-lo simplesmente pela raça que ele é. A gente teve aí hospedado com a gente um América e que causava, assim, essa dúvida nas pessoas. Ai, meu Deus, aquele cachorro não vai... E ele era um cão extremamente equilibrado, obediente, adestrado e um exemplo, assim. E foi muito bom pra gente poder ter hospedado lá durante tanto tempo um animal que traz para as pessoas um medo e que é extremamente dócil. Então, a gente conseguiu vencer essa barreira um pouco também. Um cão, às vezes a gente tem Yorkshires que chegam lá que eu não posso aceitar, porque são extremamente agressivos. Então, tudo é uma questão mesmo de adaptação, de sociabilização, de adestramento. Tudo isso conta. Agora, lendo sobre esse assunto, né, pra gente preparar aqui a entrevista de hoje, eu vi alguns relatos de tutores que o cachorro é super normal, assim, é brincalhão e tal, não é agressivo nem medroso e faz parte de um resort, de um hotel, uma creche, enfim, e que volta para casa mais educado, porque às vezes eles são mesmo espoletas e querem brincar o tempo inteiro e rasgam e enfim, aquele cachorro normal, né, que é o excesso de energia mesmo, que dentro de casa acaba causando alguns transtornos para os tutores, que é estragar sofá, pé de cadeira,
enfim, né, de meia, sapato, Chinelo. tudo que tiver na frente o cachorro destrói. E aí, na volta da creche, parece que eles voltam mais educadinhos mesmos. É isso mesmo ou não? É coincidência? É exatamente isso. É exatamente isso. Um cão equilibrado, aquele cão que gastou energia, que brincou, que teve atividade, que teve estímulo cerebral o tempo todo, ele conseguiu voltar para casa e falar, não, agora é meu momento de descanso. Então eu não preciso chamar atenção destruindo nada. Eu não preciso passar o meu tempo, porque muitas vezes ele destrói uma sandália porque ele tá ali, ele já tá entediado com os brinquedos que ele tem, aí ele vê ali uma sandalinha nova, tal, apareceu, tá cheio de energia, querendo fazer alguma coisa, vai ali e acaba destruindo aquela sandália. Eu vou dar um exemplo da minha. A minha cachorrinha, ela simplesmente, um dia sem ir pra creche, um dia ela apronta alguma. Então, assim, ela tem a necessidade mesmo de estar lá, de conviver, de brincar. Ela grita pra mim, olha, você não me levou hoje. E eu preciso daquilo lá. E graças a Deus a gente tem vários clientes que dão esse feedback. Nossa, como ele tá mais educado no passeio, não fica puxando a guia tanto, não fica latindo pra qualquer outro cão que passe. Né? Ele tá mais tranquilo, ele chega em casa, não pula mais tanto nas visitas. Ele, de certa forma, é adestrado, né, na creche, porque os monitores estão ali também dando limites para eles, né? Sim, também. A gente tem algumas técnicas de adestramento que são utilizadas, como, por exemplo, a questão da disciplina para fazer o xixi, o cocô no lugar certo. Né? Então, tudo isso vai fazendo com que o animal vá entendendo o que é uma correção, o que é um comportamento adequado e o que é um comportamento inadequado. A questão de latido também, que a gente tem que inibir. Então, eles também acabam voltando para casa latindo menos. Vamos à parte prática agora. A diferença de preços também em relação à creche e o hotel. Existe pacotes, por exemplo, para quem quiser manter o animal na creche o mês inteiro, todos os dias da semana. Pacotes para feriadões. A gente conhece aqui em Salvador, esse ano que teve de feriado, minha Nossa Senhora. Não mais. É mesmo. Então a gente teve agora São João, agora julho, que é mês de férias, já teve carnaval, enfim. É possível fazer também essa questão dos pacotes? Como é que o acesso para os tutores que têm interesse? Bem, a gente tem lá pacotes de creche, né? Que são pacotes com quantidade de diárias. 4, 8, 12 ou até 24 diárias. Que a pessoa vai escolher de acordo com a sua necessidade, de quantas vezes na semana precisa levar o seu cãozinho. Então, ela vai optar pelo... Quanto maior o número de diárias, maior o desconto que ela vai ter. Certo. Em relação à hospedagem, quando ultrapassa um número de dias, ou 10 diárias, ou 20 diárias, aí a gente também disponibiliza um desconto. Dá um desconto, né? Porque são muitos dias. Entendi. Qual que é o perfil dos tutores que buscam o resort e a creche também? São esses que trabalham o dia inteiro e não querem deixar o bichinho em casa sozinho? Ou não? É porque buscam outras coisas? É porque realmente viajaram, não tem com quem deixar? A gente já consegue identificar essas pessoas que têm uma consciência de que é importante realmente manter o animal socializando com outros animais numa creche e não pensar só, não, ele fica em casa de qualquer jeito, não tem problema. A gente já tem esse perfil sim aqui em Salvador. Muitos proprietários buscam a gente dizendo assim, eu vi no Instagram e eu queria muito que ele convivesse com outros cães, eu queria muito que ele pudesse tá brincando enquanto eu tô fora. Né? Não é um cão que me dê problema quando eu me ausento de casa, mas eu quero que ele tenha qualidade. É porque dá pena deixar o bichinho ficar sozinho, né? Sozinho. E o caso da hospedagem, muitas pessoas buscam pela necessidade, sim. Muitos deles, depois, quando retornam e percebem a diferença do cão que gastou aquela energia toda, depois passam a frequentar a creche. Mas a creche ela já é bastante procurada nesse sentido, para um cão que fique... para que ele não fique sozinho em casa mesmo, ou então tem até gente que fica em casa, mas não é alguém que vai estar estimulando aquele animal. Porque às vezes tem alguém em casa, mas ele está lá dormindo o dia inteiro do mesmo jeito, né? Tem alguém que está fazendo o seu trabalho e tal, mas está em casa só pela presença, que é melhor do que o cão estar sozinho. Claro. Mas não é a mesma coisa dele estar sendo estimulado. O que a gente faz lá é justamente isso. Além de sociabilizar esse cão com outros cães, a gente está dando ali não só carinho, atenção, fazendo essa verificação da questão de saúde também, mas a gente está estimulando várias atividades. A gente, às vezes, entra um cãozinho lá que não brincava de bola, por exemplo, e ele vai vendo o outro brincar e de repente ele está ali no meio. Então ele vai aprendendo também
a fazer outros tipos de atividade. Que em casa ele estaria sempre... na televisão. Ou não, né? Dormindo mesmo o dia inteiro. Bacana. Existe alguma história engraçada, assim, tipo, vocês se apegam aos animais na hora que eles têm que ir embora, mas você passa um feriado inteiro com um bichinho. Aí acaba o feriado, tem que se despedir. Demais, a gente se apega muito, muito, muito mesmo. Logo que a gente abriu, teve um cãozinho que ficou hospedado lá 3 dias, foram 3 dias, né? Quando ele foi embora, meu olho encheu de lágrimas. E o pior que ele morava em Aracaju, eu sabia que ele não ia retornar tão cedo. E aí, sabe, te dá aquele aperto assim no coração, parece que é um pouquinho seu também, né? A gente cuida como se fosse nosso mesmo. Então a gente se apega, os monitores ficam lá, ele foi, eu não tava na escala no dia que ele foi embora. Então, nem me despedi. E aí depois a gente procura, fica seguindo, no Instagram tem uns cãezinhos que tem perfis, a gente fica seguindo, né? Pra matar um pouquinho essa saudade que fica, porque a gente se apega assim. Ah, que maravilha. Só pra gente encerrar, pra dar o serviço mesmo, as pessoas que forem até o resort que fica ali no Caminho das Árvores, né, da Vila Cane, eles passam por alguma revisão, além do comportamento, para ver se eles estão aptos a entrarem, também o exame clínico para ver se eles estão com a saúde boa, também tem a questão do remédio carrapato, né? Sim. O ectoparasita, na avaliação clínica, o veterinário passa todas essas informações, mas precisa levar a carteirinha de vacinação. A gente exige que esteja em dias as vacinas de raiva, V10 e giardia. E o ectoparasita e vermifugação tem que estar em dia também. Em dia também. Então, serviço completo. É isso, gente. Tassiana Fonseca, muito obrigada por sua presença aqui no CBN Bate-Papo, no quadro Bicho Vai Pegar. É mais um serviço que a gente presta para os nossos ouvintes que estão querendo viajar e não sabem onde deixar o seu bichinho de estimação. Obrigada, tá? Obrigada, estou aguardando vocês lá para conhecer o nosso espaço. CBN Bate-Papo, o bicho